Bora fazer um tour no meu apartamento de 250 metros? Tá todo mundo me pedindo, faz um tour, eu quero ver como tá. Mostra as reformas, as transformações. Calma, então bora. Vamos começar pelo começo, né? Mas peraí, antes de eu te mostrar qualquer coisa, tem um negócio aqui, minha amiga, que a gente precisa comemorar juntos. Que a gente fez metas, a gente fez mutirão, a gente disse que ia comemorar. E aconteceu, eu tenho escritório e a nossa nossa. Podia deixar de te contar. Obrigada pelo apoio. Olha que coisa mais chique aqui. Meu vendedor tá muito vestida. Vamos cumprir agora, tá? Agora vamos. Seja bem-vinda ao lar das portas bonitas. Ai, não tem como chamar esse apartamento de outro jeito. Essa é a porta da entrada, tipo, sério, é muito linda! E aí você vai vendo aqui ao redor do apartamento todo que uma porta é mais espetacular que a outra. Aqui é o hall de entrada. É um apartamento por andar, então a gente tem acesso ao elevador aqui que já dá lá na rua. Tem um elevador social e um de serviço. Esse é o social. Esse hall de entrada não tá pronto ainda, tem vários planos para ele. Pensei em fazer meia parede aqui, vou deixar umas referências aí você me diz o que você acha. Uma meia parede bem bonita com lambri, colocar um lugarzinho para pendurar coisa, um banquinho para sentar e colocar o sapato, esse móvelzinho aqui dá uma melhorada nele, colocar uma árvore fake aqui. Não sei, gata, mas quando eu fizer eu compartilho com você. Por enquanto ele tá assim, bem xoxo, capenga, manco, inconsistente. Tem algumas coisas aqui, muitas coisas aqui que ainda não estão prontas, que ainda vou transformar, ou que eu ainda preciso tomar vergonha na cara. Tipo, tem luz branca na minha casa, eu quero morrer, eu não acendo, eu juro que eu não acendo. Eu preciso trocar as lâmpadas, mas calma, é a casa com alma, a gente constrói com calma, vocês sabem que isso daí é meu dilema. E aqui, ó, essa coisa horrorosa, inclusive, é uma dessas coisas que eu preciso tirar, sei lá, fazer uma folhagem bonita, isso aqui é muito feio. Mas enfim, fora isso aqui que eu quero te mostrar. Assim que você sai do hall de entrada, você tem esse ambiente aqui de portas mimetizadas, que é um segundo hall de entrada. Gente, isso daqui é muito à frente do tempo. Esse apartamento tem 30 anos e isso é moda agora. E a pessoa que já pensou nisso quando fez o apartamento. Uma senhorinha tão fofa. Eu falei para ela que ela é maravilhosa. Mas enfim, essa porta mimetizada aqui, ó, ela abre e ela dá acesso lá dentro à área íntima. Então, aos quartos, escritório, etc. Já essa porta aqui é um lavabo. Então esse lavabo também precisa passar por uma boa e bela transformação, mas ele tem potencial. E assim que você entra aqui em casa, a primeira visão que você tem é da sala de TV e da sala de estar. A sala de TV está parcialmente concluída, eu vou te mostrar ela agora, e a sala de estar está bem improvisada, mas já dá para entender mais ou menos como vai ficar. Não sei se eu mostrei aqui no canal, eu acho que não, mas a minha sala está assim, linda, maravilhosa. Menina, eu sonhava tanto em ter uma estante e era essa estante aqui, não era aquela que eu tinha lá na casa, aquela lá era o que eu podia ter enquanto eu não podia ter isso daqui. Uma estante linda, toda planejada, com molduras, detalhes dourados. Ai, que coisa maravilhosa. Eu sou apaixonada nisso daqui. E está na minha pastinha, na minha listinha de desejos há muitos e muitos e muitos anos. E agora eu pude realizar e ela tá um chuchuzinho. Essa foi uma coisa que a gente fez aqui recentemente com a All Planejados, que foi a mesma empresa que fez a cozinha lá da casa e que sempre faz os meus móveis, fazia lá no apartamentinho também. Eles são incríveis, melhor prazo do mercado. E agora ela tá quase 100% concluída, porque ainda faltam as luminárias lá que eu não consegui decidir, menina, qual que eu vou querer. Tô entre essas duas opções aqui. Inclusive, me deixa seu pitaco aí nos comentários, o que você acha que ia ficar melhor aqui? Ai, não sei, enfim, mas tem que decidir isso o quanto antes pra finalizar a minha linda estante. E aí eu fiz ela assim, toda de portinhas de abrir, ó, porque aí me dá muito espaço de armazenamento. E ainda sobrou espaço pra guardar coisa aqui, isso muito me alegra. Uma coisa que eu amo nessa sala aqui é essa lareira, menina. Se você ficou passada com as portas mimetizadas dessa lareira aqui, eu falei, não, calma que eu já vou te mostrar. Mas enfim, além de ela ser linda, né, marmorizada, toda chuchuzinha, o que eu montei aqui? Um espelho, uma coisa pra dar uma quebrada. E essa sala ela já teve outros ambientes, outros layouts.
não está do jeito que eu gosto. Eu precisei colocar esse sofá aqui porque eu recebi um casal de amigos por uma semana e aí o outro era pequeno, achei que ia ficar muito desconfortável e esse sofá eu quero vendê-lo, ele era lá da casa, eu achei que ele não coube aqui, inclusive você depois dá sua opinião também. Eu acho que ficou tudo muito agarrado, muito apertado, não tá legal, tá maior do que o ambiente, então eu quero trocá-lo. E aí por ele ser muito grande, eu tive que me desfazer da poltrona que estava aqui e colocar em outro canto. Mas eu tinha uma poltrona aqui, ficava bem gostoso, tipo um cantinho de ler, assim, sabe? Bem aconchegante do lado da lareira. Que a lareira tem um truque, vou te mostrar bem perto. Eu acho isso daqui tão charmoso, não é uma coisa muito assim de filme americano, gente, eu perco tudo. Isso daqui é a coisa mais linda. E aí ela tem esse protetor aqui, que é a coisa mais linda também. Olha isso daqui, clássico, cheio de detalhes. Ai, gente, Deus foi muito generoso com a gente. E aí você tá vendo que tem lenha e tal, né? Da hora, tal. Vou me enfiar dentro da lareira pra te mostrar. A lareira é feia! Uau! Olha isso! Faz até barulho de fogo, vem ver. E aqui eu tenho uma sala de estar bem improvisada, que eu coloquei só os móveis que eu tinha pra não ficar vazio, aquele bem rolê assim, cheguei na casa, vou botar o que dá. E eu ainda tenho planos pra ela. Que são mais ou menos esses que eu tô te colocando aqui, ó. Vai ficar bem legal, né? Quando trocar o sofá, quero colocar um aparador atrás dele pra fazer essa boa divisão aí dos ambientes. Talvez trocar essa mesa de centro aqui, reposicionar melhor as poltronas. Quero colocar a cortina aqui, né, de tecido, além das persianas, que eu acho que traz um volume, um aconchego. A cortina, ela é o tchan que falta na sua decoração, ela sempre fecha, né? E aí eu acho que vai ficar com uma carinha melhor, você vai acompanhando. Mas aqui a gente tem, como eu disse pra você, a sala de TV, a sala de estar. E aí a gente tem aqui, vou te mostrar já, um ambiente que era muita moda, né? Nos anos 90, 2000, que era o bar. Tinha tudo quanto era casa de rico, tinha bar. Não sei que diacho eu vou fazer com esse bar ainda, porque a gente não bebe. Então, aceito ideias e sugestões. Mas o móvel em si, ele é lindo. Quer ver? Olha isso, esse móvel é lindo. Eu não sei se talvez fazer uma cristaleira. Eu tinha pensado inicialmente em fazer uma cafeteria do mozão, que ele ama café. Então colocar aqui uma bancadinha aqui, uma coisa, sabe assim? Pra ficar um ambiente pra sentar e tomar café, ele fazer o café. Mas ainda não sei se é uma boa ideia também. Mas enfim, o móvel é lindo, ele é todo trabalhado. Quero pintar ele pra tirar esse amarelo cor de tô sem ânimo na vida. E acho que já vai dar outra cara. Aqui, inicialmente, na planta original do apartamento, era a lareira. Sim, esse apartamento tem lareira, então tem uma tubulação de lareira aqui. Então era lareira mesmo, de lenha, de fogo, não era fake news igual aquela. Então a lareira ficava aqui, e aí esse apartamento tinha 3 salas. A sala de TV, a sala de estar e o ambiente de lareira. Só que aí ela trocou, ela colocou a lareira lá naquela sala de TV. E aí esse ambiente, para não ficar vazio como era moda, ela fez o bar. Então, ainda não sei. Aqui eu ainda tenho essa parede, né? A minha maior dificuldade aqui é integrar todos esses ambientes, mas vai rolar com o tempo. E vindo pra cá, a gente tem a sala de jantar. Vida real aqui, ó, cadeirão da Sara ali. E essa sala de jantar também precisa de um cuidado, não tá nem um pouco pronta. O que eu fiz aqui só foi melhorar essa mesa, que ela tinha um tampo bem feio. Então eu envelopei, ficou lindo. Se eu não falasse que era envelopado, você não ia saber. Vou colocar o antes e depois aqui pra você ver. Então eu quero colocar cortina, boisserie e deixar ela mais ambientada, mais com cara de clássico, né? Pra combinar com esse lustre, que é belíssimo. Ela tem muito potencial. E não é o lar das portas bonitas por causa de uma porta só, né? Aqui a gente tem essa porta maravilhosa que divide o ambiente social com o ambiente de trabalho da casa. Então, além da sala de jantar, a gente tem a copa. A copa já ganhou uma cara nova, ela era bem diferente. Ela tinha um papel de parede azul, que não era feio, mas estava bem detonado. E ficava com uma cara de casa muito velha. Eu queria que ela fosse um pouco mais moderna e ampliasse esse ambiente. Então, taquei um branco aqui. Que coisa gostosa que é ter uma casa toda clarinha, toda iluminada, toda branquinha. Eu amo. Juro que eu tentei me aventurar ser a pessoa que joga um monte de cor na casa e não colou comigo não, eu sou essa pessoa aqui mesmo. Então o que a gente fez aqui na parede foi um board barding, que é essas pipinhas que a gente colou e pintou. E são pequenas coisas que você pode fazer na sua casa que muda totalmente a estética. Em vez de ser só uma parede branca, agora é uma parede com textura, com detalhe, com presença, faz muita diferença. E aí eu basicamente coloquei os móveis que eu já tinha aqui, mas
eles se complementaram e ficou um chuchuzinho. Integrada aqui com a copa, a gente tem a cozinha. É uma cozinha bem gostosa, bem clara, iluminada, arejada. Eu gosto bastante. O que eu fiz aqui nessa cozinha foram pequenas alterações. Às vezes você chega numa casa e acha que precisa quebrar tudo pra ficar bonito e não precisa. Algumas coisinhas podem fazer a diferença. Então eu comecei pensando nos armários. Aqui tinha um armário bem grande e aí ficava aquele armário, aquele negócio aqui. Eu falei, não, isso daqui tem potencial pra botar decoração em prateleira. Então eu tirei esse armário, pedi pro marceneiro instalar ele lá do outro lado, que eu já te mostro. E aí eu coloquei prateleiras aqui. Tingi as prateleiras com café, comprei pinos e tingi com café. Se vocês quiserem eu posso trazer aqui o passo a passo, porque é super simples e ficou essa coisa super elegante e linda. Aqui eu deixo coisas que são funcionais no dia a dia e ao mesmo tempo decoram. Então sabe aquele pote de whey protein do seu marido, aquela coisa horrorosa que geralmente tem um pretendo desenhado uma caveira, eu quero morrer com esses negócios horríveis. Olha que a gente bota um pote bonito, agrada o marido, fica fácil pra ele pegar no dia a dia e ó, tá tudo resolvido, tá na mão e decora a sua cozinha. Então eu vou sempre nessa pegada, a panela que eu uso sempre tá ali, o meu livro de receita tá ali, os meus temperinhos estão aqui, entende? E aí vai facilitando no dia a dia e vai ficando bonito também. Aqui eu coloquei uma barra de ferramentas pra dar um charminho. E esse cantinho aqui é o meu preferido da cozinha. Mas não foi só isso que mudou por aqui. O revestimento era um cinza bem escuro. E ele acabava chamando mais atenção do que todas as demais coisas. Então a gente pintou o revestimento simples assim. Pintamos de branco, vou deixar pra você. Tudo que eu for mostrando, eu vou deixar o link aí na descrição pra facilitar a sua vida, tá? E a gente pintou super simples, a gente mesmo fez e ficou super clarinho, então já deu assim essa acalmada. Então às vezes até apartamento na planta, eles amam colocar aquele revestimento branco com rejunte cinza. Eu quero morrer. Se o revestimento é branco, bota o rejunte branco, pelo amor de Deus. E aí a senhora vai lá e pinta e já dá um... Olha a diferença do antes e depois. Faz muita diferença, né? Além disso, colocamos o armário aqui do outro lado. Ah, teve uma coisa que eu já ia esquecendo, que mudou tudo aqui, que foi envelopar a pia. Essa pia era preta, então ela era super pesada, chamava muita atenção. Eu, particularmente, não gosto, eu gosto de bancadas claras. Eu quero trocar essa bancada no futuro, mas no futuro. E aí, até chegar o futuro, ia demorar muito. Então, envelopei. Aqui vocês podem subir comigo a hashtag se liga mozão, toma vergonha na cara mozão, o que vocês quiserem, porque ele esqueceu de pintar essa parte do rejunte, ó. Então aqui dá pra ver a diferença que faz, fica parecendo que tá muito poluído, que tem muita informação. E nem tem, é só o rejunte escuro. Mas enfim, aqui a gente fez o cantinho de café dele, troquei o armário pro lado de cá, como eu te falei, e ficou assim. Eu gosto bastante. E aqui a gente tem essas duas portas na cozinha, essa daqui é a despensa. Então é uma despensa muito boa. Deixa eu me mostrar que ela tá arrumada, menina. Eu organizei ela ontem, então tem que aproveitar, né? Fico feliz que isso aqui tá uma zona, se soubesse, ficou linda. Então tem todo esse armário aqui como despensa e ainda tem um freezer, então é ótimo, a gente faz comida assim pro mês todo e deixa nele uma maravilha. Tem janela também pra ventilar, é um ambiente maravilhoso. E ela ainda fez a parede de cogobó aqui do lado, então entra bastante iluminação. E nessa outra porta aqui é a lavanderia, área de serviço. Essa lavanderia era bem feia, eu transformei ela toda. Tudo muito simples também, coloquei uma bancada, fiz um móvelzinho ali sobre medida, uma bela prateleira com esse varão aqui que me ajuda muito no dia a dia pra pendurar roupa pra secar, além de ficar lindo e já deu outra cara. Então aqui eu tenho os meus cestos e é uma lavanderia que foi assim, milimetricamente planejada, que eu planejei tudo. Esses cestos aqui são de roupa pra passar, então quando tem roupa pra passar, eles sobem pra lá. Aqui do lado de cá também é toda a bancada de cuidar das roupas que já foram secas, então se precisa desamassar, se precisa dobrar, eu deixei um espacinho ali pra isso. Aqui tem tudo organizado dentro do armário, produto de limpeza, paninho, ai, ficou um chuchuzinho. Então ficou funcional e eu consigo no dia a dia manter ela sempre organizada, porque cada coisa tem o seu lugar. Dentro da lavanderia tem outras duas portas, essa daqui que é um mini depósito, então é aquele lugar pra você fazer a bagunça. Tá tudo bagunçado aqui dentro desse armário, olha que coisa maravilhosa, não fica uma zona. Deixo também a caixinha de areia das gatas. Na verdade são três portas, essa daqui do banheirinho de serviço e essa daqui que dá pro elevador da área de serviço. Ah, meu Deus, não aguento mais andar, falar, mostrar coisas, acabar nunca. Ainda tem a área íntima. Então a gente conheceu aqui toda a área social. E aí aqui na copa tem uma porta que dá acesso ao corredor que vai lá pros quartos e aquela porta mimetizada também. Mas a gente já tá aqui, então vamos por aqui, tá? Vem. Esse é o corredor que dá acesso aos quartos.
Tem esse super móvel aqui, que é ótimo. Eu guardo roupa de cama, guardo um monte de coisa aqui. E ele é lindão, né? E aqui são as 3 portas dos quartos. Aqui é o quarto da Sara, aqui é o quarto de hóspedes e de escritório. E aqui é o meu quarto. E olha as portas, coisa bonita. Vamos começar pelo quarto da Sara. Então esse é o quarto da minha bonequinha. Eu comecei a mexer nele recentemente, então ainda faltam coisas que eu quero fazer, mas ele tá tão chuchuzinho. Por enquanto ainda é um quarto bem de bebezinha, né? Mas a bonita já tá se empoleirando nesse berço aqui, prevejo que terei que mudar esse quarto novamente em breve. Mas se você assistiu o tour do quarto dela lá na casa, basicamente os móveis são o mesmo, o que mudou aqui é todo o layout. Então a nossa arquiteta, que é a Keila, é maravilhosa. Eu falei pra ela, meu Deus, como é que eu vou fazer pra esse negócio aqui dar bom, Keila? Não sei não. E aí ela me ajudou aqui com o layout e ficou muito frufruzinho. Eu queria um quarto que fosse assim, mais com uma carinha de mocinha. É bebê, mas é mais uma bebelescente. Eu acho que deu super certo. Então aqui a gente tem o cantinho dela de trocar. Aqui o cantinho de amamentação, que eu ainda amamento. Sara vai fazer 9 meses agora, ainda amamento. Então a gente tem poltrona e etc, que eu uso muito. A gente pegou a cortina que era lá da casa e aí o pessoal que fez da Empório Cortinas, eles estilizaram a cortina toda pra ela passar a ser uma cortina de varão, que lá era uma cortina de paredão, né? E agora não, é uma cortina de varão. Fizeram pregas maravilhosas. Esse tecido aqui, ó, lindo. Ai, ficou um charme. Olha as abraçadeiras da cortina. Sério, é uma perfeição. E aí a gente trouxe o lustre, trouxe tudo, mudou o layout. Ainda estou na dúvida se coloco papel de parede ou não, porque eu gostei muito dessa coisa mais assim, clean. Mas talvez eu coloque umas florzinhas. Enfim, não sei. E a gata tem um closet maior que o meu, filha, porque é uma paredona de armário aqui, ó. Mas é isso. Lindo o quartinho dela, né? Ah, e antes de eu sair, ela tem o banheiro dela. Chique. Suíte. Bem gostoso também, um banheiro grande e facilitou muito a dinâmica, porque lá na casa ela não tinha banheiro no quarto dela. É ótimo, você dá banho aqui, já troca aqui, fica tudo aqui na hora de dormir, ó. Muito bom. E a outra porta, que é o quarto de hóspede de escritório, você tá vendo a primeira mão, não mostrei no Instagram, você, nossa, ó, você tá muito metida, hein, vem? Vamos ver. Essa estante aqui tá a coisa mais linda, ela ainda não tá com a decoração de 100%, eu ainda tô testando decorações e etc, ainda não concluí. Mas gata, ela não era assim não, ela era azul. E dava uma quebrada nesse quarto aqui, porque parecia que o quarto era minúsculo, ficava super escuro. Apesar de eu amar azul, é a minha cor preferida, não tava legal. E aí a gente pintou ela e deu totalmente outra cara. Olha aí o antes e o depois. Outra coisa, né? Ficou linda. Também os puxadores eram todos invertidos, então eu arrumei os puxadores e ficou lindo. Agora esse é o meu novo cantinho do trabalho. Eu vou trocar ainda essa cadeira por uma cadeira de escritório, que ainda não chegou. Depois te mostro com atualizações, mas que coisa boa ter um cantinho assim. Tava sentindo muita falta. Principalmente depois que a bebê nasceu. Pra quem trabalha com criatividade, pra ficar criando, tentando ter ideia e etc de vídeo, é difícil fazer isso no meio do caos, do barulho, do bebê gritando, chorando. Então aqui eu consigo fechar a porta e ficar quietinha aqui trabalhando. Muito bom. E esse lado de cá é o lado que faz o quarto ter cara de hóspede também, né? A gente colocou aqui uma cama de casal com essa cabeceira linda, perfeita, que quem fez pra mim foi o Capas para Estofados, que também fez capa do meu sofá. Só que é uma cabeceira que sai a capa. Então você consegue mudar a capa a hora que você quiser. Ai, ficou tão delicado. E aí a gente colocou um quadro. Aqui eu ainda não sei se eu vou fazer mais alguma coisa nessa parede, tá? Gostei dela assim, mais simples mesmo, provando que nem sempre precisa ter tanta coisa pra ficar bonito. E esse quarto também é suíte, então temos um mega banheiro aqui, que precisa de uma transformação. Vou chegar nele ainda, mas eu tenho planos, meus planos são esses daqui. Vai dar bom, não vai não? Eu acho que vai dar bom. Quando eu for fazer, eu gravo pra vocês. Esse é o meu quarto, então tem esse corredorzão aqui que você entra e eu fiz de guarda-roupa do mozão, com esse espelho lindo, maravilhoso, com esse móvel lindo, que também precisa de uma pintura, mas ele é perfeito, cheio de detalhes, bem a minha cara. E aí, antes de eu te mostrar o quarto mesmo, aqui eu tenho o meu closet, a porta do closet é um chuchuzinho, olha só, ele é pequenininho, mas no fim eu consegui organizar até que de um jeito que coube todas as minhas coisas. Ainda tenho planos pra ele, mas enfim. Vamos ver. Ele é pequenininho, ó. Faz aqui um, né? Então aqui são as roupas e do lado de cá, sapato e bolsa. Não tá muito do melhor organizado, não. Quando eu puder, assim, me aparecer igual eu apareci no caso da despensa, aí eu volto pra lhe mostrar. Por enquanto como diz as seguidoras, até sua bagunça é organizada, carinho. Pra mim isso daqui tá uma zona.
Olha quem eu achei! A gente tá o vídeo inteiro procurando a Chloe. Achei! Então aqui na parede da minha cama eu fiz o boarding barding também, só que coloquei uma prateleira, então deu um detalhe. Minha decoração está um pouco desfalcada, preciso colocar mais coisa, mas ficou bem lindo esse ambiente. Eu gosto muito do meu quarto. As mesas de cabeceira foram garimpadas, eu amo ficar olhando no Facebook, em leilão de móveis, em brechó, você sempre acha coisa muito legal nesse estilo que infelizmente hoje em dia não se faz mais, né? E aqui a gente tem uma cama king, então pra vocês terem ideia do espaço, é bem grande. Ali a gente tem uma varandinha, pequenininha, mas é gostosa assim pra sentar, bater um papo. Às vezes o mozão senta ali pra bater um papo. Enquanto a bebê tá dormindo, é bom que ali a gente não acorda ela. E além disso, tem o meu banheiro, que é maravilhoso, começando pela porta, que é linda também. E o banheiro tem bancada dupla. Gente, toda vez que eu tô escovando dentes, eu tô com o mozão que faz um exercício muito chique, né? Eu fico olhando pra cara dele enquanto ele escova o dente dele. Isso aqui é muito chique, isso aqui é uma supressão do chiquíssimo. Área de chuveiro. Fiz uma decoração aqui que eu fiz um vídeo zoando de decoração de Bridgerton. E aí eu não quis desapegar. Achei que ficou tão fofinho. Do lado de cá a gente tem uma hidro, gostosinha. Amo tomar banho com a Sara aqui. E essa vista é maravilhosa. Tá um pouco nublado, mas é linda mesmo. E aí, gostou de conhecer um pouquinho da minha casa? Se você tiver curiosidades, pode deixar aqui nos comentários, vai ser um prazer te responder. E se você quiser também que eu faça assim um tour mais detalhado de cada cômodo, mostrando de onde é cada coisa, colocando o link de decoração, enfim, pode me pedir também, eu não sei se você quer. Se você quiser, eu volto pra fazer. E não esquece que toda sexta-feira tem vídeo novo no canal, em nome de Jesus! Volta aqui sexta que vem. Te espero. Espero você aqui nos comentários, você sabe que eu gosto de bater papo. Eu quero ver você, minha amiga, comemorando comigo a minha platinha. Quero você comemorando comigo que o apartamento tá ficando lindo. Ah, eu só não tô com saudade de bater papo aqui. E eu espero que você também. Se eu ficar falando sozinho, eu não volto mais aqui. Beijo.